Bem, vamos então a compartilhar o tema de hoje, o reino dos céus. Temos falado disto antes, mas vamos buscar em Atos 20, começando pelo verso 25. Os que não tiverem Bíblia, os 2 telões eletrônicos mostra bem clarinho, mas eu vou até aproveitar isso para não usar os óculos. E agora, eis aqui, eu sei que nenhum de todos vós, entre os quais passei pregando o reino de Deus, verá novamente o meu rosto. Esse foi o apóstolo Paulo. Você se lembra que quando Jesus Cristo, antes de ir à cruz, ele sempre disse: o reino dos céus, o quê? Se aproximou a vós. Porque ele era o reino. Mas ele disse, se aproximou porque não pôde pregar. Ele nunca pregou o reino, ele o que pregou foi parábolas. Mas o evangelho, ele nunca. Antes ele viveu o evangelho dos judeus, da circuncisão. Mas o que Paulo ia pregar era o evangelho do reino, portanto ele não pregou. Mas Paulo agora diz que ele diz: e agora eis aqui, eu sei que nenhum entre quem eu passei pregando o quê? Você se lembra quando o ladrão disse a Jesus de Nazaré: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino? Então ele nem respondeu. Ele disse: hoje estarás comigo no paraíso. Eu penso que se o ladrão seguisse falando: não, paraíso não, reino, porque você vai morrer. Quando a pessoa morre, não pode entrar no reino dos céus. O reino se entra vivo. Isso foi o que aconteceu contigo, que tu entraste no reino dos céus. Por isso é que estás tão contente. Mas há pessoas que pensam que quando morrem eles vão entrar no reino dos céus. Não, que diz? Eu vim pregando entre quem? Entre vós. Diz, entre quem eu passei pregando o reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus se prega. Você sabe como tu entras no reino de Deus? Com a mente. Quando se prega, o que você faz? Você escuta. E se escuta, você entende o que acontece. Entras no reino. Pois Paulo pregava o reino de Deus. E ele era o único, porque nem Cristo pregou o reino de Deus. Ele era o reino. E se apresentou e disse: o reino se aproximou a vós. Mas ninguém pôde entrar, porque ele não pregou. Mas então, quando Paulo aparece, então Paulo é o primeiro, porque nem os apóstolos podiam pregar o reino de Deus. Porque o reino de Deus, se você veja os versos anteriores, vamos mostrar o verso anterior, o 24, diz: mas de nenhuma coisa faço caso, nem estimo preciosa a minha vida para mim mesmo, contanto que acabe minha carreira com gozo, e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho de quê? Ele foi o único que deu testemunho da graça de Deus. Os apóstolos não conheciam a graça de Deus. Por isso foi que Paulo teve que repreendê-los, porque quando Paulo disse: não, Pedro, isso não é evangelho, isso foi o que aprendi dele. Você aprendeu isso dele, mas quando você foi judeu. Mas depois que morre, não se pode pregar o evangelho de Cristo que pregava, porque era para os judeus da lei. Portanto, diz aí: testemunho do evangelho do quê? Não da lei, da graça de Deus. Então seguimos lendo. Verso 26. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos. Parece que se você não entra no reino, teu sangue fica em perigo, tua vida fica em perigo. Como é que estão as pessoas? Sangrando, o mundo está sangrando. Quando você deixou de sangrar? Quando você entendeu esse evangelho. Mas se você e todo mundo está, olha, as pessoas estão em orações, em preces, as pessoas estão sofrendo. Por quê? Se tu não entras no reino dos céus, graças a Deus que você entrou. E eu recebo que os que me veem pela internet, hoje vou entrar eu. « 27. Porque não evitei de anunciar-vos todo o conselho de Deus. O reino tem um conselho. Isso se anuncia. Para você entrar no reino, Paulo disse que ele não havia evitado. Ele falou tudo.
Nós que estamos aqui falamos tudo e as pessoas se assustam. Ele falou, eu tenho dito tudo, por isso é que ele pode dizer, eu posso repetir também, como ele disse. Eu repito dizendo, ele disse, então eu não repito nada que ele não tenha dito. A mim ninguém pode provar que eu estou equivocado, porque se disse que eu estou equivocado, bom, então vai jogar a culpa em Paulo. Eu não sou culpado disto. Eu não posso estar equivocado, porque Paulo não esteve equivocado. Esse é o único que pregou o reino, e eu que faço é repetindo a mesma coisa que ele fez. Paulo advertiu. Você sabe que havia um homem que tinha um programa de rádio e fazia entrevista a pastores e a pessoas. Então a pergunta dele era: por que tantas religiões e tantas interpretações? Porque entre os próprios católicos há diferentes crenças, entre os evangélicos diferentes crenças, entre os pentecostais, por quê? Gálatas capítulo 2, verso 14 e depois no verso 7. Vamos buscar Gálatas capítulo 2, verso 14, para que tu entendas por que há tantas religiões no mundo.